Como vão, irmãos? A graça e a paz no Senhor Jesus Cristo. Esperamos que esteja tudo bem com todos. No próximo domingo teremos a comemoração do aniversário da igreja. Deus tem feito grandes coisas por nós. Estamos felizes de uma maneira diferenciada pelo distanciamento social. Mas temos procurado nos reunir outra vez, é tão bom estarmos juntos. Então, domingo que vem, no culto das 18h30, a comemoração do aniversário da Igreja Batista Maranata. Todos são bem-vindos. Olhando para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, nesse tema, a pesca maravilhosa, quantos de nós quer ter uma pesca maravilhosa na sua vida? Uma pesca de abundância em todos os sentidos. Muitas vezes vivemos uma vida escassa, muitas vezes não estamos pescando muitos peixes, mas Deus sabe disso e Jesus vai ordenar para que se lance a rede e eles vão obedecer e a abundância vai chegar. Portanto, isso é para nós também estarmos debaixo da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aí as coisas acontecerão. Então, se a vida é de fracasso, é de desânimo, em Jesus, na sua palavra, Ele estará animando os nossos corações. E este é o segredo, estar no Senhor, ouvir a voz de Deus. Lucas 5, vamos ver versículo a versículo e aprendermos lições preciosas para aplicarmos nas nossas vidas. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Como é interessante pararmos para pensar, para aquele tempo, conviver com Jesus, ouvir de Jesus, o Mestre dos Mestres, aprendendo todos os seus princípios e conceitos, na simplicidade do seu ensino, e eis que a multidão está a apertá-lo. Hoje vivemos tempo de frieza espiritual. Hoje vivemos tempo de que as pessoas não entram na igreja, não abrem a palavra para lê-la, não falam com Deus diariamente. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode falar com Jesus. Pode ter a sua pesca maravilhosa, se obedecer, se der ouvidos a Ele. Se você não colocar diante dEle seus desencantos, os seus temores, como Ele vai agir? Ele está pronto para estar com você, para falar ao seu coração. Então eu fico aqui imaginando a multidão apertando a Jesus naquela praia, naquele lago, que nós também possamos estar interessados nas coisas de Deus, como aquela multidão estava, para ouvir a palavra de Deus. Mesmo quando falamos de igreja, estamos aí para comemorar 45 anos de existência do templo. Espero que cada um saiba desta definição do que é igreja, do que é templo. Templo um dia começou, alguém construiu, e a igreja, que somos nós, pessoas, nos reunimos no templo. Então não é a igreja que faz aniversário,
mas sim é aniversário do templo da Igreja Batista Maranata, o lugar da nossa reunião. É muito melhor falarmos do nosso corpo, morada, templo do Espírito Santo, esse sim. E ali estava a multidão, apertando Jesus para ouvir a palavra. Que a nossa igreja também seja esta que anuncie a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Que possamos estar reunidos na igreja para ouvir a palavra de Deus, para obedecer, para praticá-la. Assim fazia a multidão, assim devemos fazer nós também. Versículo de número 2, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Multidão a apertá-lo, barquinhos ali na praia. E por que estavam ali aqueles barcos parados? Porque eles tinham tentado pescar a noite toda, não pescaram nada. Aqueles pescadores desembarcando, depois daquela frustrada pescaria, estavam lavando as redes. Amanhã será um melhor dia, uma melhor noite para pescarmos, mas só nos resta hoje lavar a rede. Então estavam eles o quê? Desanimados, fracassados. E muitas vezes podemos estar nos sentindo assim, no nosso desânimo, na nossa apatia, no nosso fracasso, porque as coisas não deram certo. Quem tem um comércio não vendeu nada hoje, não soube expressar bem a lição para o seu filho. Quem sabe a conversa com o esposo, com a esposa não foi muito boa, muito agradável nesta manhã, na manhã do dia de hoje. Então fracassos acontecem nas nossas vidas e pode ser que alguém dê uma olhada para a vida no geral e diz: minha vida é um fracasso, se pudesse eu voltaria e faria tudo de novo. Mas ali estavam os pescadores, naquela situação, sem peixes, lavando as redes. Vamos descansar, vamos nos preparar para o dia de amanhã. Versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus tinha um cuidado especial ali com aqueles 12 discípulos. Ele estaria ensinando-os e esses depois estariam levando o evangelho adiante. Jesus sabia ali do contexto da noite, de que não houve pescaria, e Jesus ordenou: faça isso, lançai as vossas redes para pescar. As redes que estavam sendo lavadas para serem guardadas, Jesus ordena que eles lancem estas redes, porque a pescaria daquele tempo era feita dessa forma, e eles sabiam que era isto. E no versículo 5, esse Simão Pedro, que era um pescador de primeira, era a profissão dele, era o seu ganha-pão, junto com André, seu irmão, e os irmãos Tiago e João. Simão, portanto, diz assim: mestre. Jesus, que acabara de ensinar a multidão, é um professor, é um mestre. Quantas coisas temos aprendido e agora é uma atitude de ação. Diz ele para Jesus, na sua coragem, seu destemor: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Reconhece a noite de fracasso,
reconhece que naquele dia não tem peixe para comer, não tem peixe para vender. Tinham essa experiência, claro, muitas vezes uma boa pescaria, outras vezes nem tanto. E as nossas vidas também pode estar assim. Eu não estou pescando peixe nenhum. Minha rede está vazia, minha rede está guardada. E Jesus, na sua palavra, nos chama para lançarmos a nossa rede numa atitude de obediência e fé. Muitas vezes você está aí parado, estagnado pelos problemas, pelas dificuldades, e o tempo de hoje é bem propício para fazer com que fiquemos em casa, fiquemos parados. Mas Jesus nos chama, é hora de lançar a rede. E Pedro, primeiramente, faz um questionamento: olha, eu tenho experiência, eu sei o que é pescaria, e nessa noite toda estive trabalhando e não consegui pescar nada, mas eu estou vendo em ti a diferença, a tua palavra, o teu ensino. Sob a tua palavra lançarei as redes. Esse é o segredo da vitória, é lançarmos as nossas redes sob a palavra de Deus, sob a palavra de Jesus. Se Ele não nos diz para lançarmos as redes, ou então vamos questionar com Ele por que não tem peixe em abundância todos os dias, não é isso. Pedro sabia que às vezes não estaria pescando, ele com certeza teria feito grandes pescas, mas aqui é na ordem de Jesus. E Jesus está mandando, Jesus está dizendo. E quando Jesus nos diz, é certeza de que vai dar certo, de que nós devemos fazer aquilo. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Então, sob a palavra de Deus, eu farei isso e aquilo, porque será da vontade do Senhor. Basta a mim reconhecer, conhecer a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí saberemos a sua vontade, entenderemos quando Ele nos diz: lance a rede. É a hora da pescaria grandiosa, da pescaria diferenciada na ordem da palavra de Deus. Versículo 6, olha o que acontece: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Talvez desse jeito nunca havia acontecido, ou então, olha, novamente aconteceu isso, uma grande bênção. Jogamos as redes, não havia nada. Jogamos as redes agora, debaixo da ordem de Jesus, e aqui está, apanhamos uma grande quantidade de peixes e as redes até se rompiam. Tanto era o volume ali daquela pescaria. E claro, se alegraram e claro, se assombraram com o que havia acontecido. Tempo de abundância, tempo de boa colheita, se for na ordem de Jesus, se for para fazer da forma que Deus mandar, então tudo vai dar certo. Vamos ter abundância nas nossas casas, nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Versículo 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Olha aqui a ajuda. Fizeram sinais, eles sabiam como conversar uns com os outros. Vejam o que aconteceu, olha que coisa maravilhosa, vamos compartilhar,
me ajude aqui, porque a bênção foi muito grande. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Que grande pescaria! Mas uma pescaria que estava rompendo as redes e os barcos indo a pique. Quase que Jesus leva à falência aquela sociedade dos pescadores, porque eles viviam da pesca, cuidavam das suas redes, cuidavam dos seus barcos, mas agora nessa grande pescaria a coisa foi diferente. Foi exatamente isso que aconteceu naqueles barcos cheios, quase indo a pique. Versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ali os olhos viram a maravilhosa convivência com Jesus. Eles já tinham ouvido Jesus. Agora estavam vendo a ação de Jesus, vendo o milagre operado pelo Senhor, somente um milagre mesmo. Foi algo que eles não esperavam, foi algo inacreditável. Como pôde acontecer aquilo? Então, vendo Simão Pedro o que havia acontecido, prostrou-se aos pés de Jesus. Será que nós também temos essa motivação de, na abundância, na boa colheita, na boa pescaria, agradecermos a Deus, porque Ele é que nos dá o peixe, é o pão de cada dia que eles tinham, que nós temos também no nosso pão, e Ele então se prostra aos pés de Jesus. Nós temos nos prostrado aos pés de Jesus, em agradecimento por tudo que Ele nos dá, pela provisão diária, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela salvação que temos nele, pelo aniversário da igreja. Temos esse agradecimento, esse louvor no nosso coração. Muitas vezes fazemos essa bela colheita e achamos que foi o nosso esforço, achamos que foi o nosso potencial, mas tudo vem de Deus. Que cada um saiba se lançar aos pés de Cristo, agradecendo por tudo que Ele nos dá. Isso é algo também que aconteceu com Pedro e que deve acontecer conosco também ao vermos a atuação do Senhor, a sua santidade, a sua majestade. Quando nós nos humilhamos sob a potente mão do Senhor e até no coração, no íntimo também falamos isso: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando estamos longe de Deus, longe de Jesus, sem a sua palavra nos alimentando, então nós vamos vivendo a nossa vida e nem percebemos que está dando tudo errado, que não está vendo peixe nenhum. Ou então, pelo contrário, nós achamos que pelo nosso potencial está dando tudo certo, a pescaria está muito boa, também nos esquecemos de Deus, os dois extremos. E aí, quando nos voltamos para o Senhor, enxergamos a Cristo, o Senhor das nossas vidas, nós então vemos que somos pecadores, que não somos dignos de estar na presença do Senhor. Ele é maravilhoso, nós somos cheios de nós mesmos, do nosso ego inflado. Que Deus tenha misericórdia, portanto, das nossas vidas, e vendo Deus atuar, vendo Jesus atuar, e se você está aí com a sua vida sem peixe, sem uma grande pescaria, confie no Senhor, confie na sua palavra e reconheça também a sua pequenez, pecadores que somos, mas Deus ama pecadores. Jesus esteve com os pecadores, Ele veio salvar o que se havia perdido. Isso nos humilha perante a sua majestade.
Isso nos faz contrito e Deus ama um coração contrito para aqueles que se achegam diante do Senhor. Versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Não é para menos, mas eu também digo para você, que se você buscar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, quando fazemos isso, Ele demonstra o seu poder, Ele nos dá a grande pescaria. Como igreja, também ficamos admirados por todos que já passaram por aqui, por todos que estão, por todos que não podem vir, estão ouvindo essa mensagem, pelos que estão tomando coragem de voltar e ter comunhão no templo, reunidos como igreja, os grandes feitos que o Senhor tem realizado no nosso meio. Versículo 10, disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Jesus ali fez uma ilustração, a demonstração do seu poder para a grande pescaria, mas dizendo: agora não mais peixes, mas homens. Pedro, não temas se aproximar de mim, não temas ter companheirismo comigo. Eu amo estar junto, ajudando a todos, então não temas. O que você viu é até algo que você já viu outras vezes. Doravante serás pescador de homens. Como você pesca peixe, como você fez essa grande pescaria, você agora vai fazer isto com homens, para que se convertam ao Evangelho, para que vivam as minhas verdades. Então Jesus preparou aquele coração, preparou aqueles seus discípulos no que eles faziam, e Jesus também nos chama, dentro do que nós fazemos, dentro da nossa existência, nos chama para darmos frutos, para estarmos também anunciando esse Evangelho a todas as pessoas, pescando, que seja grande a nossa pescaria, alcançando vidas para Jesus, como um dia também fomos alcançados. E o versículo 11 nos diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que coisa interessante! Eles estavam ali com tantos peixes, tiveram o trabalho de pôr os barcos na praia, mas aqueles peixes ficariam para outras pessoas. Eles entenderam o recado de Jesus. Agora eles vão deixar tudo para seguir o Mestre. Que grande ensino contraditório para uma grande pescaria, algo que eles sempre sonharam. Como nós sonhamos com grandes realizações, às vezes acontece uma coisa ou outra que ficamos surpresos pelo que aconteceu, mas nada pode ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, senão o próprio Deus, buscando a Ele em primeiro lugar, e as demais coisas nos são acrescentadas. Que Deus nos ajude a termos essa compreensão de que muitas pescas maravilhosas deverão acontecer na palavra dEle, no nosso entendimento do que Ele quer para as nossas vidas. Portanto, vale a pena deixar tudo, mesmo que a nossa grande pescaria esteja acontecendo agora, que de coração nós também possamos estar deixando tudo que nos atrapalha de seguir a Jesus, de levar avante o Evangelho. Que a Igreja Batista Maranata compreenda a sua missão. Vamos, como ovelhas, nos reunir novamente no comando do Sumo Pastor, Jesus Cristo, que é a cabeça, e nós, como os membros desse corpo, participarmos com alegria
termos para a nossa existência grandes pescarias, porque o Senhor, na palavra do Senhor, quer que isso aconteça, nos ajudará para ser assim. Que não tenhamos igreja como um simples local de ajuntamento, onde nós vamos nos encontrar com os irmãos, mas que seja assim, um lugar de ouvir o Mestre, de ouvir a sua palavra e de obedecê-la, praticá-la. É isso que Jesus quer de nós. Que aprendamos com esses discípulos, que ao verem o que Jesus operou, tendo ouvido os seus ensinos, tendo ouvido a sua ordem, deixando tudo, o seguiram. Que Deus faça para a sua vida momentos de grandes pescarias, dentro das nossas necessidades, dentro do pão cotidiano. Nem sempre teremos abundância. A vida é difícil. Se houver um momento de abundância, vamos acolher, vamos ver que foi Deus que operou. Portanto, vale muito a pena seguir a Jesus. E eu te convido a segui-lo fielmente. Deus te abençoe, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Seguir a Cristo, oh quanto anelo, ter minha vida a cada dia com meu Rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar aqui como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão.